Boa noite, a paz do Senhor para os meus irmãos, amém? Aqui quem está falando é a irmã Tatiana. Eu venho trazer uma palavra para os meus irmãos, amém? E a palavra se encontra em Ezequiel, capítulo 24 e o versículo 13. Ezequiel, capítulo 24 e o versículo 13. Quem tiver Bíblia quiser acompanhar, meus irmãos. E depois da palavra, a irmã Tatiana vai deixar um louvor para os meus irmãos. E eu creio que Deus vai falar com meus irmãos através da palavra e através do louvor. Amém, meus irmãos? Vamos lá? Ezequiel 24 e o 13, que diz assim: Na imundície está a infâmia, porquanto te purifiquei e não permaneceste pura. Nunca mais será purificada da tua imundícia, enquanto eu não fizer descansar sobre ti a minha indignação. Só até aqui, meus irmãos. Que Deus está falando para você nessa noite, meus irmãos, é que quando Ele tirou você do pecado, do lamaçal da sujeira, foi para mim você permanecer limpo, puro, e não continuar sujo. Porque Ele tirou você da sujeira. Não foi para você continuar lá não, meus irmãos. Porque se fosse para você continuar lá na sujeira, Ele não ia tirar você não. Ele tirou você de lá, deu um banho, tirou todo o carrapicho, deu nome, deu honra. Foi para mim você permanecer limpo, para mim você permanecer puro. E não continuar na sujeira. Porque ou você serve ou você não serve. Porque a Deus você não engana não. Porque os olhos dele são como duas chamas de fogo. E a gente não esconde nada dele não, meus irmãos. Porque a gente acha que faz escondida, faz embaixo dos panos, né? E acha que Deus não está vendo. Mas Deus ele vê, meus irmãos. Porque de uma fonte não joga dois tipos de água não. Ou é doce ou é salgada. Então que você escolha o que você quer. Se quer a sujeira ou se quer estar limpo, permanecer limpo. Porque as duas coisas a gente não pode ser não, meus irmãos. Ou uma coisa ou outra. Porque a Deus a gente não engana não, meus irmãos. Porque Ele tirou você do lamaçal do pecado, né? Não foi para você permanecer lá. Porque muitas das vezes a gente acha que, né? Deus tirou a gente do lamaçal do pecado, deu banho, deu honra, né? Mas a gente acha que a gente vai, né? Continuar lá, nas escondidas, né? Não, meus irmãos. Que você não quer viver de aparência não, meus irmãos. Você seja um adorador por excelência, não um adorador por aparência. Porque muitas das vezes a gente acha que engana Deus. A gente vai para casa do Senhor, coloca a Bíblia embaixo do braço, né? Bota um vestido longo, bota, né? Um paletó, um blazer, vai para casa do Senhor. E acha que engana o Senhor. Mas a Deus a gente não engana não, meus irmãos. E por fora a gente faz as coisas escondidas. Mas Deus vê tudo, meus irmãos. Porque não tem nada, meus irmãos, que esteja, né? No oculto que Deus não revele. Deus é aquele que revela o oculto e o profundo, meus irmãos. Porque nada, meus irmãos, fica escondido por muito tempo, não. Chega um tempo, meus irmãos, que Deus ele revela. Ele revela, meus irmãos. Porque nenhuma sujeira fica debaixo do tapete por muito tempo, não, meus irmãos. Um dia a sujeira tem que sair, meus irmãos, para fora do tapete. Porque para Deus, meus irmãos, nada fica escondido, não. Ele revela. Por um certo tempo, meus irmãos, fica abafado, escondido. Mas chega um tempo, meus irmãos, que Deus ele revela. Deus ele mostra. Porque a gente acha que faz as coisas, continua fazendo, né? E acha que vai, né, ficar continuar do mesmo jeito que está. Fica não, meus irmãos. Porque um dia a sujeira vem para fora sai para fora do tapete. Porque Deus ele dá tempo, meus irmãos, para você se limpar. Ele dá tempo para você sair da sujeira, do pecado, do lamaçal, da imundícia. Mas quando você não quer, meus irmãos, é necessário ele puxar o tapete. Para tirar a sujeira que está debaixo do tapete. Porque ou você serve ou você não serve. Porque aí a gente não engana não, meus irmãos. Quando ele tirou você do lamaçal do pecado, deu nome, deu honra, não foi para você permanecer na sujeira, não. Porque você decide o que você quer. Ou você quer ser limpo ou você quer ser sujo. Mas as duas coisas você não pode ser não, meus irmãos. E achar que engana Deus, não. Né? Por debaixo dos panos fazendo as coisas escondidas, debaixo do tapete, né? Fazendo a sujeira e colocando debaixo do tapete, achando que Deus não está vendo. E quando vai para a casa do Senhor, né? Disfarça, coloca uma capa, uma máscara. Achando que engana Deus. Mas a Deus, você não engana não. Porque quando a máscara não cai, Deus arranca. Quando a capa não cai, Deus arranca. Porque ou você serve ou você não serve. Mas a Deus a gente não engana não, meus irmãos. Porque os olhos de Deus são como duas chamas de fogo. E da mão dele você não escapa não. Porque você não brinca com Deus não. Porque ele é amor, mas também ele é fogo consumidor. Ele é amor, mas ele é justiça. Porque a Deus a gente não pode brincar com ele não, meus irmãos. Porque Deus não é brinquedo não. Porque ou você serve a ele ou você não serve. Porque ele não obriga a mim você a servir a ele não. Mas quando você serve a ele, meus irmãos, você tem que servir a ele verdadeiramente. Você tem que ser um adorador por excelência. E não um adorador por aparência. Achar que engana Deus. Você pode enganar homem ou mulher. Mas a Deus você não engana não. Porque ou você serve ou você não serve. Porque uma fonte não pode jorrar dois tipos de água não. Ou é doce ou é salgada. Porque muitas das vezes você coloca capa. E você coloca máscara. Mas quando a capa não cai, Deus arranca, meus irmãos. Quando a máscara não cai, Deus arranca. Porque ou é você ou você não é. Não pense que você vai enganar Deus não. Porque Ele dá tempo para você se limpar. Ele dá tempo para você se consertar. Porque Ele é tão bondoso, Ele é tão misericordioso. Mas chega um tempo, meus irmãos, que Deus ele cansa de esperar por você. Ele cansa de esperar que você tome atitude. Ele cansa de você, né? Se posicionar. Mas que nessa noite você se posicione. Você toma atitude com pressa. Não queira enganar Deus mais não. Chega de engano. Porque Deus ele é verdade.
Porque a mentira, o engano é do diabo. E a Deus ninguém engana não, meus irmãos. Porque ou vocês somos, ou você não somos. E quando a máscara não cai, Deus arranca, meus irmãos. Porque a ele a gente não pode enganar, não. Porque quando ele tirou você da sujeira, do lamaçal do pecado, não foi para você permanecer lá, não. Foi para você permanecer puro, limpo. Não continuar na sujeira. Amém, meus irmãos? Agora a irmã Tatiana vai louvar. E eu queria que Deus vai falar com meus irmãos também através de louvor. Eu não sei o que ele viu em mim. Não entendo porque me amou. Eu não sou o que eu devia ser. Mesmo assim ele me abraçou. Sou pequeno, ele tão grande é. Eu sou falho, ele é fiel. O que eu deveria era morrer, mas ele me prometeu o céu. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. Que você, meus irmãos, seja um verdadeiro adorador. Um adorador por excelência. E não um adorador por aparência, meus irmãos. Que você seja um verdadeiro adorador. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei, porque ele me escolheu. Mas de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho ele me deu. Eu não sei o que ele viu em mim, não entendo porque me amou. Eu não sou o que eu devia ser, mesmo assim ele me abraçou. Sou pequeno, ele tão grande é. Eu sou falho e ele é fiel. O que eu deveria era morrer, mas ele me prometeu o céu. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei, porque ele me escolheu. Mas de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho ele me deu. Tudo que eu tenho ele me deu. Oh, glória! Ele escolheu a mim e a você, meus irmãos, porque ele nos ama, meus irmãos. Mesmo você sendo falho, mesmo você sendo, pecador, meus irmãos. Mas ele é fiel, meus irmãos. E ele nos ama. Mas que eu e você nessa noite, meus irmãos, se conserte. Que eu e você, meus irmãos, nessa noite, saia do pecado, do lamaçal da imundícia, enquanto é tempo. Porque ele está voltando, meus irmãos, para levar a mim e a você. Às vezes você tem que estar, meus irmãos, com as vestes limpas. Porque não é tempo de mim você brincar mais não, meus irmãos. Porque quem for limpo se limpe mais. Quem for sujo se suje mais, meus irmãos. Porque ele está voltando, meus irmãos, para nos buscar. E que você não queira ficar não, meus irmãos. Porque não é tempo de mim você brincar mais não. É tempo de mim você se consertar. É tempo de mim você ser um verdadeiro adorador. Um adorador por excelência. E não adorador por aparência. Chega de querer ser um adorador por aparência. Achar que engana Deus. Porque a Deus, eu e você não engana não. E chega, meus irmãos, porque Deus ele é verdade. Deus não é mentira não. E chega de engano na tua vida. Chega de querer ser um adorador por aparência. Mas sim um verdadeiro adorador. Um adorador por excelência. Amém, meus irmãos? E só até aqui, meus irmãos. Foi pouco a irmã Tatiana entendeu da palavra. Fique todos com Deus, a paz do Senhor. E tenha todos uma ótima noite.